Olha aí, pessoal, os preços gerais da economia, medidos pelo índice IPCA, subiram até o momento nessa prévia, que é o IPCA 15 do mês de setembro, subiram 0,13%, que é um aumento em relação ao mês anterior, mas ainda assim abaixo das expectativas do mercado. É um aumento em relação ao mês de agosto inteiro, porque o IPCA 15 de agosto estava maior do que isso aqui também, ou seja, não apenas é uma redução na comparação do mesmo período, embora não seja tão bom quanto o resultado fechado de agosto, como é uma melhora das expectativas de mercado. Alô, nosso amigo Márcio Postman, sempre me assistindo aí, você e seus números mágicos, não é mesmo? Fazendo aí das suas traquinagens. Acontece que nem toda essa informação fantasiosa, esse conto de fadas apresentado pelo índice IPCA do IBGE, obviamente você sabe do que eu estou falando, principalmente se você me acompanha por aqui, nem isso é capaz de fazer o mercado mudar a sua visão a respeito da inflação no longo prazo e da repercussão que isso vai ter em temas importantes, como o crescimento da economia brasileira nos próximos anos, a taxa Selic, o câmbio do dólar e etc. Né? E sim, o dólar subiu, inclusive mesmo com essa história toda da inflação supostamente controlada. Por que o pessoal não está sendo iludido por esse canto da sereia, por esse conto de fadas? Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Então, sim, IPCA 15 mostrou uma desaceleração em relação àquele mesmo período do mês de agosto. O que subiu aqui foi puxado pela energia elétrica, que já era esperado. Inclusive, já se sabia que haveria um aumento que, aliás, estava em 0,42 na leitura de agosto, agora está em 0,84. Exatamente o dobro do que foi medido, que já era um aumento considerável. Isso aqui em apenas um mês é muita coisa, mas chegou nesse patamar aqui agora em setembro, né? Elevando de forma geral o índice aqui desses 0,13 pontos, 0,08 se deve exclusivamente à energia elétrica. Então foi isso aqui realmente que puxou os preços para cima e causou o impacto maior. Então tem algum item que aumenta, outro item que recua, etc. Aqui é importante eu fazer a análise a respeito do índice IPCA, aquele disclaimer que eu descobri que eu tenho que fazer em todos os vídeos. Inflação não é medido por índices como IPCA e GPM, inflação é o aumento da base monetária. Você quer saber a inflação real? Meça a variação da base monetária, pega lá o gráfico do M2, procura M2 real e olha a quantidade de dinheiro em circulação. Spoiler, 15% aumentou a base do M2, a base monetária, o agregado M2, em 12 meses. Isso porque a taxa Selic está nas alturas. Se a taxa Selic tivesse mais baixa, teria mais dinheiro circulando na economia, tem muitos recursos, muita moeda que está guardada em investimentos de menor liquidez e que não são considerados nesse gráfico, portanto, a situação estaria muito pior. O que o pessoal trata aqui é de aumento de preços, e eles chamam isso de inflação. E dá para a gente tolerar essa análise quando nós falamos do aumento de preços de forma generalizada na economia, porque isso é um efeito inequívoco do aumento da base monetária. Então, até dá para passar. O negócio é que a mídia, os próprios políticos distorceram tanto a coisa que você tem agora aqui inflação de 40 o da energia elétrica, 0,84% de inflação na energia elétrica no mês de setembro. Não existe inflação de um item específico. Variações pontuais de itens, serviços, bens, produtos
podem ser explicados por N fatores como a sazonalidade. Energia elétrica, tá chovendo pouco, tá uma seca do caramba no Brasil. O Brasil depende de matriz energética hidrelétrica para ter uma energia mais barata. Nesse tipo de situação, tem que recorrer às termoelétricas, o negócio vai aumentar, realmente vai ficar mais caro, o custo vai subir, a conta de energia vai ficar mais salgada para todos os brasileiros. Normal que isso aconteça quando voltar a chover, isso vai ser revisado para baixo, vai ter um recuo nesse aumento de preços, né? Quando é generalizado, aí é outra história. E para analisar os preços, o aumento desses preços de forma generalizada, que não é a inflação, é apenas o efeito mais visível de uma inflação que já aconteceu, eu prefiro o índice IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Acho que ele reflete muito melhor a realidade do que o IPCA, que agora está claro, gritante para todo mundo, tem algum problema de credibilidade, porque o IBGE foi colocado em descrédito, a transparência dele foi questionada, a gente já desconfiava disso, agora temos algo muito mais substancial, que é a revolta dos próprios técnicos do órgão, mas eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema, que eu não sei se vai sair antes ou depois desse aqui, pode procurar depois que você acha. O grande ponto é o seguinte, poxa, 0,13% não é muita coisa, extrapolando isso aqui para o ano todo, não dá nem 2% de inflação. É um cenário dos sonhos, é o sonho molhado do Campos Neto e do Gabriel Galípolo, né, o meu xará. Mas acontece que ninguém leva fé nessa história aqui. O mercado, por exemplo, não mudou absolutamente as suas expectativas para o futuro econômico do Brasil, não de forma substancial. Sim, houve uma mudança aqui razoável, eu diria, não sei se está aqui, é aqui mesmo, né? Em matéria de quanto que a taxa Selic vai subir na próxima reunião do Copom. Agora, é um consenso que vai subir, todo mundo está falando, a taxa Selic vai subir na próxima reunião. Ué, mas agosto teve deflação, setembro está com a inflação pequenininha, será que precisa subir? Ninguém acredita nos números do IPCA, essa é a verdade. Então, tem gente aqui, a maior parte, né? Mesmo com essas quedas todas do índice IPCA, 3/4 do mercado financeiro acredita que vai haver um aumento de 50 pontos base na próxima reunião em novembro, ou seja, 0,5% a mais na taxa Selic, chegando a 11,25%. Né? Antes eram praticamente unanimidade, agora caiu um pouco, mas ainda assim a extrema maioria do mercado continua vendo a coisa nesse sentido. Por quê? Porque todo mundo sabe que esses números aqui não são duráveis, ainda que você considere verdadeira essa medição do IPCA, fidedigna, verossímil, ela não é duradoura, ela não vai se manter durante muito tempo. Por quê? Porque os principais fatores que levaram a essa queda de preços são pontuais, aliás, são surpresas, inclusive, né? E não vão se repetir, poderiam nem ter acontecido e não vão se repetir no futuro. Então, tem vários pontos aqui que, por exemplo, estão devolvendo a pressão sofrida pela tragédia do Rio Grande do Sul. Tem descontos no cinema entrando nisso aqui, enfim, não é algo duradouro, não é algo de longo prazo e não vai resolver o problema inflacionário brasileiro, que todo mundo sabe qual que é. É o que eu citei no começo deste vídeo, no meu disclaimer obrigatório agora em termos de inflação, que é a base monetária está aumentando, o fiscal está subindo e, obviamente, isso gera um excesso de oferta de moeda no mercado que não é demandada, uma moeda que não está sendo demandada pelo setor produtivo e que se transforma, se transmuta em consumo. É o tal do hiato aqui, né, a diferença entre o PIB que é observado de fato e o PIB potencial, ou seja, o quanto que a economia brasileira de fato consegue crescer de forma sustentável. Isso está na faixa de 2%, sendo que o crescimento do PIB vai ser na casa dos 3%, ao que tudo indica. Ou seja, estamos falando de uma expansão econômica puxada por uma expansão fiscal,
governo gastando mais dinheiro, dinheiro esse que é impresso do nada, despejado no mercado e que se transforma em mais grana, em mais moeda nas mãos dos brasileiros, elevando a demanda para uma produtividade que não aumenta há muito tempo. Isso se reflete em preços mais altos. A coisa é simples assim. E é por isso que, olhando para esse cenário, ninguém do mercado financeiro, ninguém tem dúvidas para onde o Brasil está indo. Ah, teve deflação em agosto. Me mostra o gráfico M2 para você ver a inflação. Aliás, a deflação que não aconteceu, muito pelo contrário, temos mais moeda sendo despejada no mercado. Inclusive, o pessoal já fala que a surpresa, essas surpresinhas favoráveis nos preços em setembro, vão ser revertidos adiante, né? Revertidas pelo menos em parte, ou seja, pouco provável que esses índices mais baixos sejam uma tendência, pelo contrário, é mais provável que isso aqui se reverta em não muito tempo e a coisa realmente desande por completo, e é por isso que a estimativa do dólar subiu, a bolsa de valores caiu e, enfim, né? A economia brasileira está deteriorada e não há número maquiado, não há número maceteado que esconda essa verdade a respeito do que nós estamos vendo e do que o mercado percebe. Todo mundo sabe para onde que esse trem está indo. E se você quiser ver a minha análise a respeito do IBGE e dos seus problemas, a questão do Márcio Postman, vou deixar este vídeo aqui relacionado. Você pode clicar e assistir ele na sequência para complementar esse tema. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal e até a próxima.